Olá a todos, sejam bem-vindos à 7ª edição da Advocados Summit de Lisboa. Vamos falar novamente de inteligência artificial e o que é que isso muda no nosso dia-a-dia. Uma revolução que veio estabilizar ou destabilizar este século. Para falarmos deste tema, temos aqui Jacinto Betancourt, sócio e responsável pela área de Digital Business, Privacidade e Cibersegurança da Deloitte Legal, e Rodrigo Moitadeus, diretor do News Museum e consultor da Fundação Chapalimau. Bem-vindos aos dois. Muito obrigado. Começo então por perguntar, Jacinto, de que forma é que a inteligência artificial vai revolucionar a sociedade e, em particular, o setor da advocacia? Bem, muito obrigado pelo convite. Vou começar pelo setor da advocacia. É aquele que eu conheço melhor, por assim dizer. Eu diria, em primeiro lugar, que a inteligência artificial é uma realidade que nos caiu agora no colo, do ponto de vista de discussão pública, discussão política, preocupações sociais, geopolíticas até, mas que do ponto de vista de muitos serviços jurídicos, e não só, mas falando pela minha própria experiência, é algo que já faz parte da nossa atividade há algum tempo. No caso da Deloitte Legal, nós temos inclusivamente duas linhas de serviço, que são o Legal Management Services e o Legal Management Consulting, que já fazem uso, neste caso, integram inteligência artificial em ferramentas que são colocadas no cliente para gestão, sobretudo de fluxos de contratos, workflows, aprovações, em que já tem uma componente de automatização muito grande e já é capaz de gerar conteúdos. Por outro lado, a Deloitte Legal é uma rede que investe neste tipo de soluções atempadamente e empenha-se e tem acesso a clientes, a parcerias e projetos bastante relevantes que permitem acelerar, digamos, a curva de experiência e pelo acesso à rede e pela nossa participação na rede Deloitte Legal, estão já a ser desenvolvidas ferramentas de inteligência artificial generativa, já com automação, sobretudo interpretação jurisprudencial, interpretação clausulado, uma componente mais semântica, portanto, linguagens diferentes, cláusulas em contextos completamente diferentes, inclusive contratos diferentes, e a ferramenta consegue perceber, no fundo, o que é que as partes pretendiam rolar e como a pretendiam rolar, e a partir daí é inclusivamente capaz de sugerir conteúdos. Evidentemente, estamos apenas na fase de sugestão e do apoio, não de outputs para clientes, para isso estamos nós aqui advogados, mas portanto é uma realidade que já à qual estamos expostos há algum tempo. E noutra componente temos também tido a oportunidade de assessorar em parceria uma associação que temos já com o Universo Deloitte, como advogados, não como consumidores de tecnologia, a implementação de ferramentas de inteligência artificial nos clientes, e aí, no fundo, assessoramos o fornecedor e o cliente a implementarem a ferramenta e a cautelarem tudo aquilo que entendem que têm que acautelar, de acordo com as suas próprias estratégias e sistemas de gestão. E, finalmente, como advogados, temos tido, no componente de serviços jurídicos propriamente dita, temos tido a oportunidade de trabalhar em projetos muito interessantes e, aliás, os temas que eu e o Rodrigo discutimos são temas que eu escolhi com base em projetos mais recentes, que foram questões que suscitaram, não tão teóricas assim, e que a identidade, a criatividade e a integridade na inteligência artificial generativa e que causaram preocupações e obrigaram um compasso de espera em projetos. Portanto, são assuntos reais que já estão a acontecer, que já estão a motivar pessoas a procurar soluções, mexem em operadores jurídicos, mexem clientes no mercado, e que eu acho que talvez o mais interessante nesta fase é perceber como é que a inteligência artificial toca no chão, que problemas é que efetivamente cria, que poeira é que levanta, e não tanto como é que ela está lá em cima no plano dos conceitos. Mas considera que as empresas portuguesas estão a apostar em inteligência artificial, ou apesar do receio inicial? Sim, não, estão e estão há algum tempo. Não? É claro que agora há uma preocupação sobre se o podem continuar a fazer e em que termos é que o devem fazer. Mas nós, antes mesmo do regulamento, da regulamentação europeia, tivemos a oportunidade de trabalhar em projetos puramente de inteligência artificial, claro, uma componente muito mais preditiva do Big AI, mas não deixavam de ser de inteligência artificial. Há aqui uma dimensão que é necessária,
as configurações destas ferramentas, mesmo que trabalhem em plataformas e modelos mais gerais, implicam investimento de tempo, implicam um compromisso estratégico, e depois também os benefícios das ferramentas que até um determinado momento se disseminavam, estavam acessíveis, eram benefícios para grandes organizações, não tanto para organizações médias e pequenas. Neste momento há uma democratização, uma disseminação geral das ferramentas de inteligência artificial, e agora sim, isto vai entrar, digamos, nas preocupações de toda a cadeia, independentemente do impacto económico que tem na economia. Claro que agora temos um elemento adicional, que é para além das dinâmicas de mercado, das dinâmicas de economia, das necessidades que a inteligência artificial permitiria suprir ou das oportunidades que permitiria criar. Agora temos um problema que é o problema regulatório, que é como é que nós o vamos abordar, como é que nós vamos navegar, e é navegável, não é navegável. Eu acho que esse para nós, advogados, é entusiasmante, evidentemente, para os nossos clientes, às vezes não tanto. Então, a inteligência está a ser uma oportunidade, sendo assim, para o negócio da Deloitte, neste caso. Da Deloitte Legal, sim, evidentemente, na medida em que o é para os nossos clientes. Ou seja, um cliente que não está a implementar, nem faz tensões de implementar uma ferramenta de inteligência artificial, não vai ter uma questão de inteligência artificial. Mas sim, evidentemente, eu faria um resumo da nossa experiência, da nossa visão, do nosso posicionamento, que responde um bocadinho à pergunta que me fez sobre a Deloitte Legal, é que nós temos a experiência do ponto de vista do utilizador, consumidor de tecnologia de inteligência artificial e ferramenta de suporte. Temos a experiência do fornecedor, na medida em que assessoramos fornecedores a implementarem ferramentas de inteligência artificial, e temos a experiência do advogado, que assessora clientes e vai aprender muito dos clientes e dos desafios concretos que o cliente tem sobre que tipo de questões e soluções é que se vão discutir e vamos ter que encontrar no ponto de vista de inteligência artificial. Eu julgo que a combinação destes três elementos dá-nos uma experiência bastante abrangente, bastante terra a terra também. Eu acho que a grande questão é quando se entra nos primeiros projetos, as coisas parecem mais óbvias e unívocas, e não são. Há áreas de inteligência artificial onde a resposta é não, há áreas de inteligência artificial onde a resposta é sim, e há áreas onde a resposta é talvez, e na maioria delas eu neste momento ainda não estou capaz de me pronunciar. Rodrigo, tendo a visão de quem já esteve deste lado dos mídias, enquanto jornalista, Passei por aí. Passou. Enquanto pela produção de todo este conteúdo, como é que encara este avanço da inteligência artificial no mundo? É uma ferramenta absolutamente extraordinária, não é? Muito embora, depois há pouca expressão receio, não é? Nós continuamos a olhar para isto e pensar no exterminador implacável. Sim, É um vício de linguagem. É um vício de linguagem. A culpa é do Elon Musk Costa, não é? Mas quando começamos a falar de inteligência artificial, pronto, Skynet, o exterminador implacável, o Arnold Schwarzenegger e de repente, em vez de termos Science for Policy, temos Policy for Science, não é? Fazemos primeiro a lei e depois logo vemos como é que isto vai acabar. Como se a lei não condicionasse a ciência e a investigação e desenvolvimento, que é uma coisa extraordinária. Mas nós entramos aqui todos nesta psicose de que os computadores vão tomar conta do mundo. Os guionistas em Hollywood entraram em greve, não é? Porque os computadores iam tomar conta do mundo, e esquecemos-nos que as coisas não são bem assim, não é? E que este é um instrumento absolutamente extraordinário de apoio ao homem. Não é? Da mesma maneira como noutras fases da nossa história conseguimos libertar recursos humanos para fazerem outras funções, a inteligência artificial, aquilo que nos permitirá um dia fazer é exatamente isso. É libertar jornalistas do fardo de estar a repetir notícias. Porque a inteligência artificial, ou o algoritmo, se quisermos, só para não ser tão chocante, o algoritmo é capaz de fazer isso por si próprio, sem que isso seja um problema para nenhum de nós. O Frederico fica com mais tempo para fazer a investigação, e o computador... Será que isso não poderá levar a uma redução dos postos de trabalho, por exemplo? Skynet, ou o mundo acaba, ou os postos de trabalho acabam. Bom, eu chamo de evolução. Antigamente chamava qualquer economista chamaria isso uma evolução, não é? Na prática, aquilo que a inteligência artificial pode permitir, até numa primeira fase, é libertá-lo de tarefas mecanizadas. Pronto, eu vou repetir o take que tenho da Lusa, para falar de milha. Vou repetir o take que tenho da Lusa. Muito bem, a Lusa mandou este take, posso personalizá-lo, posso não personalizá-lo, e vou repeti-lo porque tenho que ter aquela informação online. Mas porque é que a inteligência artificial não pode fazer essa seleção com base naquilo que é a escolha típica da minha audiência? Pode, perfeitamente. E assim o Frederico fica com mais tempo para trabalhar temas de fundo.
Em vez de estar a trabalhar a notícia, a tentar competir com o Correio da Manhã, fica a trabalhar a informação e a competir com outro órgão de informação qualquer. Na prática, puxar a humanidade um bocadinho mais para cima. Digo eu. Digo eu. A mesma coisa relativamente aos guionistas. Não é? A ideia de que uma máquina pode substituir um guionista é a mesma que diz que uma impressora 3D pode substituir um escultor. O problema é que os guionistas já não pensam neles próprios como artistas. Pensam neles próprios como máquinas substituíveis. Pronto, mas a máquina tem um limite. Não é? A criação não é esse limite, mas é uma impressora 3D a tentar fazer escultura. É a mesma coisa. E desafios pode trazer para os mídia? Desafios pode trazer para os mídia, sobretudo aquilo que permite aos mídia fazer. Lá está. Nós hoje em dia temos acesso às notícias aqui, não é? Na ONU. E na comunicação social, como sabem melhor do que eu, nós continuamos ainda atrás da notícia à hora e ao minuto. Ou porque não temos recursos, ou porque não temos tempo suficiente para depois trabalhar aquilo que é a informação. De fundo, aqui o ECO até é uma boa exceção. Gosta de fazer escola nisso, gosta de apresentar um bom dossiê sobre a matéria. O desafio para os mídia é sair do negócio das notícias. Da notícia, quando eu digo notícia, o Frederico percebe, lá em casa talvez menos, sair do negócio de competir com a Luz e com o Correio da Manhã, de dar o facto à hora e ao dia. Não é? O push. E conseguir com isso evoluir e com isso conquistar outros mercados que fugiram tradicionalmente dos mídias, porque preferem ler coisas mais densas ou mais preparadas, com mais tempo. Na prática é voltar àquilo que eram os jornais no princípio do século, quando se tinham tempo para conseguir publicar as coisas pensadas e debatidas, de tanto informação e mais conhecimento. Mas aí a internet veio revolucionar isso? Vai. E se você olhar lá para fora, tem uma série de mídias que hoje em dia já se conseguiram adaptar a essa realidade, não é? Toda a gente dizia que os jornais iam acabar. E na prática, você olha lá para fora, os jornais reinventaram-se a si próprios. Nós continuamos a achar que o caminho para a digitalização é espetar o PDF no site. Ou muitos de nós continuam a achar que pronto, vamos fazer uma versão digital que é o PDF, não é? Nós olhamos lá para fora e de repente temos vídeo, a imagem em movimento mostrada com a imagem estática, com grafismo, com texto, onde deixámos de ter jornais, rádios, televisões, cada um separado na sua gaveta e mesclados numa plataforma única que é o online, porque ela permite-me de facto passar a imagem em movimento. Por que eu não é de aproveitar isso? Só porque não sou uma televisão? E no seu dia-a-dia, enquanto consultor e estando à frente do museu, a inteligência artificial está presente? Está. Chamo-lhe de algoritmos, não é? Chamo-lhe de algoritmos. Está desde uma coisa tão simples como é fazer um site de internet a coisas mais complexas, como por exemplo o trabalho que tem feito na Fundação Chapadão Limão a desenvolver uma plataforma de inteligência artificial para apoiar os médicos. A coisa que provavelmente agora será proibida, não sei, tenho que falar com os atletas depois para perceber se passamos a estar passamos a ser ostracizados e estamos ilegalizados ou se vamos poder continuar a fazer isso. E portanto, sim, na prática, quer dizer, a inteligência artificial é o passo seguinte da evolução da tecnologia, do software e dos algoritmos, é dar-lhes a capacidade de aprenderem a fazerem as coisas, é dar-lhes também a capacidade de irem muito mais longe do que o ser humano podia ir, nomeadamente na escolha da informação e do conhecimento. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. Imagina o que é um médico, um cirurgião estar numa sala e poder perguntar a uma máquina para analisar 1000 casos para que possa tomar a opção certa. Isto é uma coisa absolutamente única. Sim, mas isso depois vai-nos levar a outra questão que já vamos falar mais à frente, é depois de quem é a responsabilidade se algo correr mal, não é? A responsabilidade é clara. Eu tenho muitas dúvidas que haja algum caso que me consiga colocar onde não existe já um instrumento legal. Até porque nós somos bastante chatos com isso, não é? Como todos nós sabemos, os portugueses têm esta tradição de ter leis para tudo e para nada. É muito difícil encontrar um caso onde isso se coloca, mesmo relativamente aos direitos autorais. Por exemplo, se eu desenvolver um jogo de computador em Unity, alguém discute a propriedade intelectual do developer que fez aquilo em cima de uma plataforma Unity, porque estamos todos a discutir o direito autoral de uma fotografia que sai numa plataforma qualquer do OpenAI. Não percebo mesmo, não, mas eu não sou, eu não sou jurista, não é para aí que queria entrar. Mas porquê que é válido para os jogos de computador e não é válido para a inteligência artificial? Não percebo? Enfim, o papel do advogado também é absorver estas perplexidades e complexidades e não dormir à noite com realidades que às vezes são bastante mais simples para os clientes. Mas há aqui uma perspectiva interessante, que é um bocadinho também a perspectiva
de muitos clientes e que será, evidentemente, no fundo, a tendência no mercado, que é: porque é que eu não posso fazer isto? Porque é que eu não posso ser mais eficiente? Porque é que eu não posso ser mais competitivo? Porque é que eu não posso evoluir? E porque é que eu não posso definir a minha estratégia com base em ferramentas que estão disponíveis? E neste caso nós estamos a rolar, nós estamos a pôr um travão que, curiosamente, é decalcado do regime de dispositivos médicos. Portanto, todo o processo de conformidade é decalcado daquilo que nós temos para o sistema farmacêutico e para os sistemas dispositivos médicos, algo que já existe, enquanto que no sistema farmacêutico as coisas são pensadas para a fase prévia, quando na fase de investigação, depois de ensaios clínicos relativamente a uma molécula, por exemplo. Aqui não, estamos a pôr o travão numa coisa que existe. Mas ao mesmo tempo a regulação também cria oportunidades interessantes, e o facto do Frederico e do Rodrigo estarem aqui e conhecerem bem o mundo dos mídia faz-me pensar numa questão que nós discutimos ainda recentemente, um projeto mais alargado e bastante interessante, que é: o que é que acontece se os mídia de facto começam não é só automatizar a pesquisa de notícias, a procurar o que é que saiu mais, enfim, o que é recente, e a gerar conteúdos com pequenas alterações para no fundo, estarem na primeira vaga que divulga a notícia, mas usam mesmo ferramentas de automação para avaliar a credibilidade da notícia, mas sobretudo o impacto que ela está a ter, no fundo, a procura por aquela notícia. E à partida, uma resposta natural será: isto é perigosíssimo, põe em causa, evidentemente, a independência dos mídia, põe em causa também o papel e o valor acrescentado do jornalista. Agora, até do ponto de vista regulatório, poderá não ser bem assim, porque a preocupação do legislador europeu, que é bastante pesada, no fundo, foca-se em 2 pontos, que é: quando eu desenvolvo inteligência artificial, qual é a minha amostra? Como é que eu sei que a minha amostra é completa, é representativa? E porque depois, basicamente, a ferramenta vai aprender e autoprogramar para programar-se em cima da amostra. A amostra é mais importante que a instrução, não é? É o algoritmo propriamente dito. Depois preocupa-se na fase posterior, fase já de produto, antes de entrar no mercado, que é a conformidade, e no momento no processo de conformidade há uma preocupação muito grande, que é a não discriminação. Eu estou a pôr isto como hipótese, mas só para mostrar, como tinha dito há bocadinho, que as respostas não são óbvias. Se os mídias investirem em ferramentas que lhes permitem fazer a seleção das notícias relevantes, da informação relevante, não são notícias, consegue libertar meios para a investigação, que no fundo faz a análise da amostra, da integridade, da veracidade, sobre se os dados sobre os quais vamos pensar estão corretos, e faz depois o jornalismo crítico, que é corrige os outputs, e onde pode evitar precisamente o bias digamos, o desvio discriminatório da notícia. E, portanto, às vezes a própria regulação e a preocupação sugere a alguns setores que a inteligência artificial lhes dará mais qualidade. Evidentemente, não estou a dizer que é isto que os mídias devem fazer, ou que a inteligência artificial só gera oportunidades. Não, evidentemente cria riscos, só que há casos em que o risco e o fardo burocrático criam uma oportunidade. E este eu acho que é um exemplo típico de uma oportunidade que se cria. A legislação da União Europeia está a ser discutida, estamos prestes a ver a uso das primeiras regras. Quais são os aspectos que acha essencial serem regulados? Ou pelo menos salvaguardados? Não, É uma pergunta viciada. é uma pergunta complicada. É uma pergunta complicada porque, como neste exemplo que acabei de dar, posso dizer, por um lado, acho que deve ser aliviado o fardo regulatório. Por outro lado, também vejo oportunidades para garantir uma maior qualidade e um maior impacto económico e social da inteligência artificial, precisamente imprimindo esse fardo burocrático. Eu diria, há aqui uma componente, uma dimensão que ficou fora da regulação, e que não tem sido habitual. Tanto, por exemplo, em movimentos legislativos parecidos como o Regulamento Geral de Proteção de Dados e o Regulamento de Serviços Digitais, o Regulamento de Mercados Digitais, houve uma preocupação com o utilizador, com o consumidor e com os negócios feitos com o consumidor e o utilizador, sobretudo nos mercados e serviços digitais. Na inteligência artificial, essa componente está completamente omissa.
E é verdade que a inteligência artificial é uma ameaça para direitos, liberdades e garantias dos nossos clientes, dos nossos cidadãos, mas também é uma oportunidade para o Tom Cruise, cedendo a sua imagem e as suas características biométricas, fazer 4 filmes por mês e não 1 por ano. E não há qualquer disposição, neste momento, sobre como é que se regula um contrato, por exemplo, sobre imagem. Como é que eu cedo imagem e como é que eu, no fundo, um ativo fechado, que é a possibilidade de eu vender a minha imagem e cedê-la para obras criadas por inteligência artificial, e não tenho qualquer base para este tipo de negócio. A única coisa que tenho é uma obrigação, uma menção de que um filme, a próxima missão impossível gerada por inteligência artificial com a imagem de Tom Cruise, terá que dizer que aquilo foi criado por inteligência artificial. Eu acho que essa dimensão desapareceu, não foi contemplada, e acho que haverá espaço para isto, porque a inteligência artificial não cria só oportunidades para do ponto de vista das empresas, da oferta, mas vai haver procura também no consumidor. E para consumo doméstico e consumo semi-profissional, terá tantas aplicações quantas as necessidades humanas à partida. Por outro lado, não sei se a aposta pela colagem a um regime parecido com o da aprovação de medicamentos e dispositivos médicos não foi um bocadinho exagerada, na medida em que nós neste momento temos, como temos no setor farmacêutico, por exemplo, fardo burocrático muito grande a montante, mas depois temos também um fardo burocrático muito grande a jusante, como temos no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, eu não só tenho que garantir a fiabilidade da amostra, revelar os critérios, a lógica subjacente ao organismo notificado que vai, no fundo, fazer a avaliação de conformidade, e tenho depois também que garantir que o sistema tem uma determinada performance, dar garantias de não discriminação e, de fundo, que a máquina vai pensar de uma determinada maneira durante todo o ciclo do produto. Quer dizer, portanto, são duas apostas que colocam, de facto, um fardo enorme. Quem é que já consegue cumprir os requisitos nesta fase? Serão 5, 6, 7, 8 grandes fornecedores. Quem conseguirá dar garantias razoáveis e conseguirá fazê-lo no futuro, para produtos, quanto maior a escala, mais aprendem, mais informação absorvem, também. Aí já não serão 5 ou 6, neste momento se calhar serão 3. Portanto, eu não diria o que é que eu gostaria de ver regulado. Acho que há aqui um balanço que se terá que fazer mais cedo ou mais tarde e que não foi, se calhar, devidamente pensado nesta. Em termos da investigação, como é que a IA generativa vai revolucionar, ou até, e que desafios é que tem? Investigação científica, bem, enfim, a inteligência artificial já é muito usada na investigação preditiva, todos os modelos, desde a meteorologia à genética. A generativa, há aqui uma questão que é como é que se dá o salto da correlação para a causalidade. A inteligência artificial está muito presa à correlação, portanto associa 2 fatores, tem uma amostra muito grande, como se consegue descobrir uma correlação estatisticamente relevante entre 2 fatores, e portanto apresenta um output com base nisso. O salto para a causalidade é mais complicado, porque não é só uma questão de semântica, é também às vezes, enfim, é uma questão de experiência humana, é um elemento humano. Agora, do ponto de vista de generativa que está à solta, eu diria que não. Portanto, ainda estamos na fase das alucinações e, portanto, eu diria que terá muito mais impacto em áreas de entretenimento de conteúdos do que propriamente na investigação. Do ponto de vista de inteligência artificial, que já, evidentemente, toma decisões e aprende, mas que ainda não arrisca decisões, aí sim, como é evidente, terá um impacto muito grande, até porque a inteligência artificial não é um algoritmo. O Rodrigo disse isso e é verdade, também é um algoritmo. A inteligência artificial é um algoritmo, são dados e é uma infraestrutura. E, portanto, o algoritmo existia e com as redes neuronais está profundamente alterado, mas a capacidade que nós temos de deep learning e machine learning, graças à quantidade de dados que conseguimos absorver e à capacidade da infraestrutura, é radicalmente diferente. E, portanto, não é tanto a inteligência artificial generativa e que impacto terá na investigação, é mais a inteligência artificial, tal como já é possível lançá-la e aplicá-la, e
que resultados é que nos permite chegar e cada vez mais rápido. Isso aí sim, claramente. Não tanto a inteligência artificial que as pessoas associam em casa ao Skynet. Não é? E em termos de produção de conteúdos, a IA generativa, que impacto é que tem e que desafios é que terá? Posso ir aos riscos? Só porque fiquei à vontade de ir à questão dos riscos. Há dois, normalmente são sempre apontados dois grandes riscos na questão da inteligência artificial, e nos mídias vão perceber isto muito bem. O deepfake, a massificação dos deepfake. Deepfake, e hoje em dia nas legislativas já vimos vídeos onde o Pedro Nuno Santos aparecia a dizer coisas que não estava a dizer. Agora imaginem como boas plataformas, aquilo vai ser cada vez mais real e vai ser massificado. Não é? Ou seja, eu em casa vou conseguir fazer coisas, quer dizer, que eram impensáveis. Eu consigo manipular aquilo que é a opinião pública. E depois fraude. Ou seja, a possibilidade que eu tenho de pôr um chatbot a falar como se fosse o call center da Caixa Geral de Depósitos é hoje uma realidade. Aliás, já acontecem coisas bastante parecidas. Em nenhum destes casos, a regulamentação me vem ajudar. Quer dizer, não me ajuda. Porque isso são atividades criminosas ilícitas que já existem. Portanto, dizer que passam a ser ilegais ou passam a ter regulamentação não me adianta de nada. Porque é um problema da Polícia Judiciária ou da ANACOM, de saber retirar conteúdos do ar. Portanto, a regulação não me ajuda ao combate aos riscos que existem da má utilização da inteligência artificial, porque essa será sempre paralela. E todos aqueles que estiverem envolvidos no desenvolvimento é uma expressão gira, envolvidos no desenvolvimento da inteligência artificial, em nada vão beneficiar com questões que, na prática, um Conselho de Ética conseguiria resolver, digo eu. Acho que é o tema mais interessante que nós devíamos estar, ou que devíamos até discutir. Mas, sobretudo, a questão das deepfakes devia preocupar, mesmo no seio dos mídias. Passa tudo a ser possível. Então acha que falta um alerta nesse aspecto? Há pouco falado esse alerta hoje em dia? Sim. A União Europeia já tem uma série de mecanismos de combate às deepfake, fake news, tem uma série de plataformas a trabalhar muito na lógica de identificar. Depois, como cada um dos países, dos 27 Estados-membros, funciona per si, naquilo que é a fiscalização e depois na punição desses crimes, não há uma resposta à escala europeia. Ou seja, eu continuo a ter um vídeo a circular, vou dar uns exemplos palpáveis, continuo a ter um vídeo a circular, mesmo que ele seja uma deepfake, vai-se para sempre, não consigo falar com as anacomes dos 27 Estados-membros para os retirar do ar, nem tenho esse enforcement power para exercer. E essa é uma questão que devia preocupar-nos a todos, até porque depois pode dar excessos, não é? Ou seja, nem 8 nem 80. Há aqui um problema depois também de liberdade até criativa. Mas a questão do enforcement é uma questão que nós devíamos estar a discutir. Sim, eu de acrescentar que o regulamento de facto não resolve isto. Obrigado de facto a uma avaliação de conformidade da própria organização ou de uma autoridade, obrigar a identificação de conteúdos gerados por inteligência artificial ou informação criada, gerada, desenvolvida por inteligência artificial, mas não nos resolve todo o mercado ativo, dinâmico e inovador de soluções muito facilmente acessíveis e cada vez mais precisas de inteligência artificial. Portanto, no fim do dia ficamos com um mercado em que, de facto, alguns produtores de conteúdos identificam os seus conteúdos como tendo intervenção de inteligência artificial, mas os que não tiveram intervenção de inteligência artificial e os que não o querem assinalar passam um bocadinho de lado. Claro, na prática o regulamento permite controlar grandes plataformas e sobretudo os chamados modelos gerais, que depois podem ter variedíssimas aplicações, e o facto de haver certificação e haver escrutínio e haver acompanhamento permite de facto perceber se uma determinada plataforma de ChatGPT está a ser usada para uma determinada finalidade ou de uma forma proibida. Mas enfim, tirando a questão das grandes plataformas e dos grandes operadores, temos aqui uma grande dose de dimensão, uma grande área da realidade que fica completamente fora do regulamento, mas também não existe propriamente um mecanismo de enforcement como existe, por exemplo, nos copyrights, que permita facilmente ir atrás de produtores de conteúdos fake, não é? Você acredita que pode ser a breve tempo acontecer que se vá discutir esse aspecto, deixando passar esta primeira maré das primeiras regras e depois focarem-se em aspectos que vão perceber que há alguma lacuna na lei? Atualmente, se pensarmos na solução europeia para
os copyrights, no fundo, no caso das plataformas de conteúdos, honoraram-se as plataformas de conteúdos com a obrigação de ter mecanismos para identificar conteúdos divulgados sem autorização, copyright infringement. Portanto, o YouTube neste momento tem um algoritmo que lhe permite identificar conteúdos não licenciados, não autorizados, etc. E eventualmente sim, mas lá está. Mas novamente estamos a falar de organizações com grandes meios que têm no fundo, uma grande motivação para atuarem nesse mercado e não tanto num pequeno produtor de uma ferramenta que permite enfim, alterar a imagem de uma pessoa ou simular a assinatura de alguém ou apanhar pequenas características biométricas do dia a dia para conseguir ao telefone passar por alguém, num call center de um seguro, por exemplo, e isso passará bastante ao lado dos mecanismos que nós conhecemos. O Rodrigo já há pouco respondeu um pouco a esta questão, mas vou-lhe perguntar diretamente: a quem pode ser atribuído um conteúdo gerado, ou um produto gerado por um algoritmo? À máquina ou ao homem? Homem, não há dúvidas nenhumas. Acho eu, mas eu não sou advogado, nem quero ser. Mas, quer dizer, aplico-lhe o mesmo princípio que aplicaria a uma fotografia, a um jogo de computador, a um filme, por aí fora. Há a partilha de direitos autorais, há com certeza quando há, por exemplo, num filme o ator tem direito a uma parte, a uma quarta parte dos direitos, sim, tudo isso. Sim, ao homem. E pode ser considerado esse conteúdo? Não vou dividir os meus direitos de autor com o software de edição de vídeo, não é? Com o Adobe ou com o After Effects. Pronto, acho eu. O After Effects tem uma série de templates de efeitos, não é? Sim. Pronto. Alguém tem uma conversa de direitos autorais sobre os efeitos do After Effects? Não sei. Isto baralha-me? Não. Baralha-me. Mas considera que esses produtos são inovadores ou são um conglomerado de várias ideias que já estavam concebidas e aquilo é só uma junção? Bom, também podemos passar o resto da tarde a discutir o que é arte, não é? Se já lá estava, se foi uma inovação, há N conceitos aplicáveis. A verdade é que a máquina pega em dados, como o Jacinto bem disse, pega em dados agora estou a ter cuidado com as palavras, de dizer queria, mas parei, travei, e faz qualquer coisa que não estava lá antes. É inovação? É, sim, ela é nova, mas inova segundo instruções de alguém. Se eu pedir à máquina, ao ChatGPT, para fazer um guião para um vídeo institucional do ECO, não é? Os direitos de autor são de quem? Do ChatGPT ou são meus? São meus, eu que mandei fazer. Eu é que gosto ou não gosto, eu é que mando editar, mando cortar. Eu sou o editor, não é? Eu sou o curador daquele produto. O produto não existe sem curadoria, que é outro conceito um bocadinho mais à frente. Mas, para mim, parece-me que isso está... Diria eu aplicaria a lei. Jacinto, o que é que achas? Isto é a posição da indústria, da indústria que utiliza ferramentas para gerar outputs. Eu diria que isto vai ser uma longa discussão. E vai ser uma longa discussão porque põe em causa a forma como pensamos o direito de autor há muito tempo. E tem várias respostas possíveis e todas elas de alguma forma sólidas. Uma delas é de que, facto, nós estamos simplesmente a passar um conceito para a inteligência artificial, vamos lhe dizer, cruza duas figuras com uma terceira imaginada por ti e faz um poema sobre a combinação das três e a máquina funciona sozinha. E aqui podemos dizer que, no fundo, o programador é o responsável por esta criação, pela capacidade de criação da máquina. Para outros é quem faz o deployment, portanto eu licencio uma ferramenta que me permite fazer isto e portanto os direitos de autor ficam no prestador de serviço ou no fornecedor. A outra perspectiva é eu dei o comando, eu tive a ideia, eu transmiti o conceito e portanto são meus. E finalmente, aliás há mais duas, porque uma hipótese é os direitos serem da inteligência artificial ou eventualmente, quinta hipótese, não haver direitos. Porque, de facto, a noção de direito de autor implica um elemento de criatividade. E o elemento de criatividade é um elemento humano. Não é um elemento da máquina. Portanto, ou mudamos a definição,
e evidentemente vai mexer muita coisa. Ou então os próprios autores, os próprios produtores, os próprios fabricantes, os designers vão ter que se acautelar e vão ter que se acautelar, por exemplo, criando mecanismos de intervenção na criação, de avaliação de desempenho e correção que lhe permitam dizer que no fundo aquilo foi uma mera extensão, uma mera ferramenta, como um pincel. Se eu pintar um quadro ou fizer um quadro ou desenhar algo em Adobe, aquela é uma ferramenta, mas está a atuar de acordo com as minhas instruções e eu estou a avaliar o desempenho e tenho um papel crítico sobre o resultado e posso corrigi-lo. Ou então se digo à máquina para fazer e a máquina apresenta-me um produto fechado, aí de facto não é uma extensão de nós próprios, não é algo cujo desempenho nós possamos ter controlado, e ou mexemos na definição ou vamos ter um buraco vazio muito grande, e será muito complicado. As soluções da indústria já existem, por exemplo, nas plataformas autoprogramáveis. E a tendência tem sido criar, no fundo, tudo o que a máquina programa-se a si próprio como uma obra derivada do próprio direito do fabricante de software. Noutras áreas será mais complicado ir pelo conceito de obras derivadas e haverá uma longa discussão. E eventualmente haverá casos que nós não imaginamos ainda hoje em dia, onde se colocarão questões novas, e vai ter que se discutir se houve ou não, de que ponto é que a instrução já é uma obra, de que ponto é que é verdadeiramente uma instrução ou é apenas uma ideia. E portanto haverá muitas discussões jurídicas e intensas, e eventualmente até judiciais sobre a quem pertence a obra e mesmo se ela deve ser protegida. E depois temos finalmente a questão das alucinações, não é? Neste momento temos alucinações que são pensadas um bocadinho com um descontrole da máquina. A máquina está a pensar fora de um resultado concreto, pretendido, que lhe foi comunicado, mas que, por exemplo, no design industrial tem gerado resultados bastante interessantes e que têm sido inclusivamente registados como propriedade industrial. Não, direitos de autor pode discutir, mas como propriedade industrial têm sido registados. Há, aliás, um exemplo conhecido de uma lâmpada que passou a ser um vaso, porque basicamente a máquina cruzou ideias, pegou numa lâmpada, virou a lâmpada ao contrário e transformou num vaso bastante engraçado, que é neste momento um design registado na União Europeia. E, portanto, o sistema de propriedade industrial ainda vai acautelar estas situações. Quem registra primeiro é o titular do direito. Direitos de autor será mais complicado. O CGI, por exemplo, o CGI é aquela tecnologia que nos permite fazer animações computadorizadas em cinema. Conhecemos Star Wars, não é? Portanto, as naves todas a mexer. Aquilo já é inteligência artificial aos dias de hoje. Ou seja, eu consigo dar instruções à máquina para haver uma batalha num espaço que não existe, com personagens que não existem, que não estão lá, não são físicos. E depois integramos aquilo numa obra maior, não é? Que é o filme. E não há questões sobre os direitos de autor, não é? Não há questões sobre os direitos de autor da última batalha, do último filme do Star Wars. Não se põe, porque tem um autor, etc. Ou melhor, tem um curador. O termo provavelmente não tem aplicação jurídica, mas eu utilizo muitas vezes. Há um senhor que faz a curadoria daquilo que a máquina lhe oferece e que aplica depois ao produto final que é distribuído ao público, ou que é disponibilizado ao público. No caso é o realizador. No caso de um filme, de cinema, é o realizador. No caso do design industrial, que o Jacinto estava a dizer e bem, provavelmente é o dono da fábrica. Faz a curadoria da informação entre aquilo que a máquina lhe dá e aquilo que ele disponibiliza ao público. Se isso tem enquadramento no atual Código do Direito de Autor, acho que não existe tal termo, não é? Temo que não, pois provavelmente vamos ter que mexer nisso, porque na prática é o que vamos passar a fazer cada vez mais vezes, a fazer a curadoria. Como tenho acesso ao Spotify, ótimo, tenho acesso a uma base de dados gigantesca. Vamos deixar os DJs todos nos emprego? Não, na prática eles fazem a seleção, fazem a curadoria da música, como qualquer radialista no meu tempo fazia a curadoria da informação. Então quer dizer que vamos ter aqui a inteligência artificial vai trazer muitas alterações legislativas para tudo correr bem. Já falamos de propriedade intelectual, direitos de autor. Legislativas, mas vai haver... há muitos conceitos que não estão... que não têm da realidade social e económica, e a legislação é uma legislação muito completa, pesada, mas que trabalha sobre um conjunto de conceitos que não estão sequer definidos na legislação e que não são sequer consensuais. Mas muitas destas questões vão-se ter mais em nível de jurisprudência,
decisões judiciais e às vezes até a própria influência regulamentar, ou seja, vai-se começar a regulamentar num determinado sentido porque os conceitos são interpretados maioritariamente ou de forma dominante de uma determinada maneira. Portanto, não tem que ser necessariamente o resultado de ser necessariamente mais produção legislativa, mas haverá certamente bastante mais discussão e isso significa que há incerteza. E na justiça? Na justiça, o regulamento é bastante fechado. Portanto, ferramentas de apoio, mesmo em pesquisa, decisões de apoio à decisão judicial, são limitadíssimas. Embora já existam de certa forma. Portanto, eu diria que, como é evidente, como ferramenta de suporte, até pela nossa própria experiência, na Deloitte Legal, é indispensável, aliás. Eu, nesse aspecto, até diria, quer dizer, independentemente do regulamento diz ou não, isto é uma inevitabilidade e já está a acontecer. E não apenas do ponto de vista judicial, mas da justiça, mas do ponto de vista da prática jurídica. Gerar contratos, interpretar contratos, agrupar informação, gerir um fluxo de relações contratuais, gerir um parque imobiliário, tudo isso. Não dispensa depois haja uma verificação pelo advogado. Evidentemente, mas lá está, mas nós estamos num nível ainda muito de automatização, não de automatização propriamente dita. Se me perguntasse se acho que as decisões judiciais vão ser preferidas por um robô, acho que não. Não vão ser preferidas por um robô. Então, e como é que viu aquela notícia de que o primeiro juiz a decidir, primeiros advogados no tribunal que eram robôs? Acha que isso não é o futuro? Enfim, pelo bem dos meus clientes, espero que não. Espero bem que não. Neste momento, é como eu digo, se estamos a falar de correlação e se a máquina não passa da correlação para a causalidade, de forma alguma um ser humano pode ser representado por uma máquina. Se passarmos para a causalidade, eu acho que o menor dos nossos problemas é quem é que está em tribunal. Porque aí a capacidade de tomar decisões e de ganhar consciência de si próprio é completamente diferente. E, portanto, aí diria já não é um problema do futuro dos serviços jurídicos, é um problema do nosso futuro geral. Não? Mas há muito bem, o ser humano não será substituído, claro que é complicado substituí-lo, já não vou dizer nada, é complicado substituí-lo, mas a inteligência artificial pode ter um papel extraordinário como base de dados, conhecimento, não só na capacidade que tem de armazenar dados e de trabalhá-los, mas na forma como tem de transmiti-los. Imaginemos o que é o Museu Nacional de Arte Antiga com um guia de inteligência artificial. A capacidade que teria de explicar-nos cada uma daquelas obras é notável e aplica o mesmo conceito a um médico, outra vez, na sala de cirurgia, que precisa de saber, em 1000 casos daqueles, quais foram os bem-sucedidos e porquê. Capaz de fazer o benchmark. Uma máquina é capaz de fazer o benchmark no momento. O benchmark, não estou a dizer uma decisão. Ou um juiz que possa ter acesso a uma base de dados ou uma amostra gigantesca de casos em que a informação lhe venha já tratada. Que possa tomar a decisão em cima dessa base de dados. Para de facilitar, simplificar o trabalho de... Lá está, estamos a libertar o ser humano para propósitos maiores, ou se quisermos numa linguagem mais liberal, para criar mais valia. Eu aqui acrescentaria uma coisa que as grandes evoluções humanas não se fazem por amostras, descobrir tendências e repetir o que é tendencial na amostra. Muitas vezes fazem-se por romper com a tendência. E, portanto, do ponto de vista jurisprudencial, claro que é evidente, sobretudo em países de common law, em que é importante perceber, de facto, quais são os precedentes, portanto, ter uma noção de jurisprudência que toque no caso concreto e que possa ser ali aplicada, porque, de certa forma, o juiz está vinculado a respeitar o caso precedente. Mas mesmo em países de common law, como os Estados Unidos, o sistema evolui quando um juiz toma uma decisão muitas vezes contra a jurisprudência anterior. E isso é uma coisa que, mesmo evoluindo da correlação para a causalidade, a máquina não fará. Que é, no fundo, vai distinguir coincidências do efeito causal, de facto, vai identificar o fator relevante, vai eventualmente filtrar bias e corrigir discriminação, mas no fim vai reafirmar uma tendência. E quando o papel do advogado, o papel do juiz, é precisamente, quando necessário, provocar essa ruptura e dar esse salto
E isso, claramente, neste momento, não vejo que seja suscetível de substituição por uma máquina. Estamos todos com medo da inteligência artificial, como há uns anos estavam com medo da calculadora, não é porque era o fim do ábaco. Meu Deus, e agora o que é que vamos ensinar às crianças que aprenderam todas a fazer contas pelo ábaco? Não? Agora introduzimos assim a calculadora e de repente estamos a fazer regulamentação em cima da calculadora, porque é um instrumento perigoso. Não, Estranha-se. é preciso saber usá-lo. Não é? E de facto é a inteligência artificial. Nós damos uma instrução, dá-nos influenciar a decisão. Não sei se aprende a calculadora, não é? Não sei se aprende. Não aprende. Mas a definição não obriga a aprendizagem, obriga só a autonomia. Verdade. Estamos no fim do nosso tempo. Quero só fazer uma pergunta provocativa, dizendo assim, ambos, que é: a inteligência artificial, há mais ameaças ou possibilidades? Eu posso ser o primeiro a responder, até porque já respondi. Quer dizer, é o ábaco. Meus amigos, não vamos tentar salvar o ábaco. O ábaco está condenado. Aí eu darei também uma resposta muito parecida com as que dei até agora. Cria tantas oportunidades quantas ameaças. E mesmo para uma situação semelhante, a resposta não é sim ou não. De todo. E evidentemente, agora falando como advogado, um advogado não vive no vazio e, portanto, temos preocupações éticas, temos soluções cidadãos e, portanto, também percebemos a necessidade de alguma disciplina e alguma regulamentação neste aspecto, mas, por outro lado, como eu lhe digo, ao mesmo tempo, será uma realidade nova, vamos ver como é que ela vai evoluir. Colocar uma regulamentação destas numa realidade que já existe, à qual todos temos acesso e que estamos todos a usar, como se fosse um regulamento geral de proteção de dados, ao mesmo tempo que não temos 20 anos de experiência e de amadurecimento na discussão sobre o que é que os conceitos significam. E, portanto, isto tanto pode dar para prender a inovação ou deixá-la nas mãos de 5, 6, 7, 8 gatekeepers que têm capacidade para enfrentar isto, ou pode ter um efeito perverso de levar a que a maioria dos fornecedores mundiais digam: não, isto não é inteligência artificial. Portanto, pode ter o efeito diametralmente oposto àquilo que se espera. Muito obrigado aos dois por terem estado aqui a partilhar as vossas visões. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Continuamos a acompanhar na Advocado Summit e no nosso site de advogados todos os mundos de jurídicos e da advocacia. Muito obrigado.